Pedir permissão à composição da mesa, a doutora Paula, a doutor Júlio e a doutora Daniele, para deixar o fórum gravado. A gente depois edita e fica disponível no canal do YouTube. Então, eu peço permissão a todos para deixar o evento no canal. Para quem ainda não conhece o evento, o fórum, ele é um ambiente descontraído, né, com menos rigor científico, um bate-papo entre amigos. Quem modera sempre os nossos debates, um professor ou um colaborador da Fertility, e trazemos sempre ex-alunos que estão aí bem posicionados no mercado, formadores de opinião. Esse ano todos os 8 encontros vão ser sempre abordando uma visão clínica e uma visão laboratorial. Hoje, especificamente, a gente trouxe um assunto inovador. Gostaria até de parabenizar a mesa, que é um assunto, para mim, era um assunto que eu não domino, e eles tiraram de letra, fizeram uma composição muito bacana, que seria o sistema os benefícios do sistema de rastreabilidade por testemunho eletrônico. Então, vai ser bastante interessante, um assunto inédito. Vou passar a palavra para a doutora Paula. Lembrando que esse nosso encontro geralmente é sempre a última quinta-feira do mês. Espero que todos tenham entrado aí no evento com o nome completo, que depois vai um certificado de participação do evento. Vou passar a palavra para a doutora Paula, e vou pedir para que cada um se introduza, se apresente aqui no evento. Doutora Paula. Olá, tudo bem? Boa noite. Com certeza, Cris, é um tema aí diferente, né? Acho que muitas pessoas também que olharam o tema, né, não entenderam ao certo, né, o conteúdo dessa palestra hoje, né? Dessa conversa, esse bate-papo. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui entendendo isso direitinho e a importância de falarmos sobre isso também, apesar de ser clínica, né? É um sistema bem legal aí para trazer segurança para os nossos pacientes. Então, só para introduzir um pouquinho esse tema, que parece complexo, mas não é, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um sistema de rastreabilidade das amostras eletrônico dentro de um laboratório. Então, um sistema de rastreio das amostras, desde a entrada delas, a admissão, né, dessas amostras, sejam óvulos, espermatozoides, gametas, até a fertilização desses gametas, biópsia e congelamento de embriões dentro de um laboratório. E por que fazer isso de forma eletrônica pode ser legal tanto para o embriologista quanto para o médico e importante para a segurança do laboratório. A gente sabe hoje em dia que um dos fatores de um casal, né, escolher um laboratório de reprodução é a segurança que ele tem dentro desse laboratório, né, os critérios que esse laboratório usa para manipular as amostras. Muitos casais têm medo de trocas de gametas, de embriões, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aí, muito bem, com o Dr. Júlio e a doutora Daniele. O Dr. Júlio, só para apresentar um pouquinho, vai falar sobre a parte clínica, né? Ele é professor associado livre-docente do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, chefe dos setores de gestação ectópica e gravidez múltipla da Unifesp também, e especialista em reprodução humana pelo Instituto Sapiente. A Daniele Schneider, é formada na Unesp em Biomedicina, como eu, também sou da Unesp, pós-graduanda do Sapiente em 2008, iniciou a carreira dela na Endrofert, onde ela participou do processo de gestão e qualidade e se tornou supervisora de qualidade em laboratórios. Hoje ela é fundadora de uma empresa, EmbryoQuality, que presta serviços de consultoria e ensino na área de reprodução assistida e gestão de qualidade dos laboratórios. Então, a pessoa que vai falar muito bem sobre essa gestão laboratorial e controle de amostras.
Pode começar com a parte clínica, doutor Júlio apresentando aí a importância desse tema, e aí a gente vai acompanhando. Se alguém tiver dúvida, depois a gente faz as perguntinhas. Então, inicialmente eu queria agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui no Instituto, né, onde eu me formei em reprodução humana, então tenho um carinho especial, né, pela instituição. E a Cris veio aí com esse desafio desse tema, né? Eu falei, vamos conhecer melhor o tema. Então, eu preparei uma apresentação só para poder introduzir o assunto e acho que tá dando para ver direitinho. Assim, Então, doutor, tá tudo certinho. então, o tema é benefícios do sistema de rastreabilidade em clínicas de reprodução assistida. Então, para introduzir o tema, lembrar que a Organização Mundial de Saúde, né, fez um levantamento onde 17,5% da população é infértil, ou seja, um em cada 6 casais. E o casal recebendo um diagnóstico de infertilidade, né, a tomada de decisão em relação ao tratamento, ele leva a angústia, medo e um investimento físico, psicológico e financeiro. Então, existem várias expectativas e também várias frustrações nas falhas, né, nos resultados adversos que podem advir. Agora, uma coisa que acontece, quem lida com reprodução sabe que o casal ele chega fragilizado. Então, ele não admite falha da clínica. Por isso que a doutora Paula, ela comentou que quando ele vai procurar, ele quer uma clínica que traga segurança para esse tratamento. E dentro dos medos, né, há o medo de uma malformação fetal, há o medo de que ocorra a troca do material, e muitas vezes essas angústias são levadas até o nascimento do bebê. Então, esse ano, 2022, a gente publicou um trabalho. Eu vou começar falando um pouco desse trabalho, mas para chegar no ponto que a gente está conversando. Então, foi um trabalho, foi um relato de caso onde ocorreu uma placenta de inserção baixa e uma vasa prévia. Era uma paciente de 33 anos, tinha tido 2 abortos prévios, fez um cariótipo e o cariótipo dela deu um mosaico, uma síndrome de Turner, 45X, 46XX. E para ter uma segurança, para evitar abortos, ela fez um tratamento de reprodução assistida e fez uma biópsia pré-implantacional e fez a transferência de um embrião normal num ciclo com embrião congelado. Na evolução do pré-natal, o ultrassom mostrou essa imagem. Então, aqui é a região do colo do útero, uma placenta baixa e vasos, ou seja, uma vasa prévia à apresentação. E aqui é a ressonância, então esse é o útero contendo a gestação, e a gente observa uma placenta que ela vem desde o fundo, vai caminhando e chega até o colo do útero. E uma outra porção, uma placenta bilobada, tem 2 lobos, na face anterior do útero. E entre elas tinha a comunicação de vasos, que são esses vasa prévia. A incidência de vasa prévia é 1 em 2.500. Nas pacientes submetidas à fertilização in vitro, passa para 1 para 260. Então, aumenta o risco. E qual que é o perigo? Se romper essa bolsa e romper esse vaso, é um sangue que vai diretamente para o bebê, então pode ter um óbito fetal, né? Então, o parto é recomendado antes dela entrar em trabalho de parto, antes que tenha um risco de romper a bolsa d'água, e é feito entre 34 e 36 semanas. E aqui, essa paciente, a gente fez o parto com 35 semanas, a gente vê a placenta, um lobo da placenta aqui e outro aqui,
e por essa imagem a gente vê um vaso sanguíneo comunicando essas duas placentas e isso estava na região do colo do útero. Bom, o ponto que eu quero chegar é que esse casal fez o parto, correu tudo bem, a criança nasceu bem. E numa das consultas do pré-natal, enquanto a paciente estava se trocando, o marido falou: Ai, doutor, eu estou preocupado, que na hora que eu colhi o sêmen, a clínica estava muito cheia e eu entreguei o potinho e a moça falou que ia identificar e já ia me trazer para ver. Só que chegou outras pessoas com o potinho. Ela me trouxe depois. Eu falei para ele: esquece isso daí, não se preocupa com isso. É muito seguro, estamos tranquilos em relação a isso. Bom, com 1 ano de vida do bebê, ele veio me dar um abraço. Eu pensei que foi por causa do tratamento, mas ele falou: doutor, o filho é meu, porque ele é a minha cara. Então, levou um tempo para tirar essa preocupação dele. E isso é uma coisa que acontece. Nesse caso, felizmente, não aconteceu, mas a gente vai ver a literatura. Então, uma reportagem de 2019, um casal, ele deu, após uma fertilização in vitro, deu à luz a crianças de raças diferentes. Aqui, uma mulher que recebeu um esperma errado, de 2019. Aqui também, uma paciente que fez um tratamento de fertilização in vitro e o bebê não era geneticamente dela, 2022. Aqui, em 2022, também uma queixa, uma paciente de 30 anos que descobriu que não era, teve uma troca, né? E aqui também um caso que deu muita confusão e teve processos altíssimos publicados em 2021 de troca de embriões e até um de 2009 também de troca de embriões. Ou seja, existe isso, isso pode acontecer. E foi publicado em 2021 um trabalho sobre a responsabilidade das clínicas de reprodução assistida nos Estados Unidos em relação a essas trocas de embriões. Então, eles fizeram um levantamento grande. Então, levantaram 184 mil ciclos de fertilização in vitro. Desses, houve reclamação em 176 casos. E houve necessidade de pagamento em 21 casos. E esses 21 casos totalizaram o valor de 15 milhões de dólares. E dessas indenizações, a maioria, os erros no laboratório de Beulah foram a causa mais frequente de sinistros. E esse artigo dá algumas sugestões para as clínicas de fertilização in vitro. Desenvolver e implementar políticas e estratégias de identificação de amostras padronizadas. Promover uma boa comunicação entre o embriologista e a equipe médica. Empregar uma etapa de verificação de 2 pessoas, ou método de leitura imediatamente antes da transferência e considerar o uso de um sistema de testemunho automático. Divulgar informações em tempo hábil a todos os pacientes em casos de confusão de embriões, analisar todos os casos de pacientes potencialmente impactados em que o embrião incompatível for identificado e considerar oferecer testes genéticos a todos os pacientes com qualquer discrepância encontrada no prontuário. E dessas sugestões eu vou elencar 2, que é a identificação de amostras padronizadas e considerar o uso de um sistema de testemunho automático. E esse é o tópico que a gente vai discutir hoje. Eu quis fazer uma introdução clínica, né, do assunto, e agora eu acho que a doutora Paula vai coordenar e a Daniele deve falar um pouco da parte laboratorial. Então, eu vou parar a apresentação. Eu acho que a Dani pode falar um pouquinho da parte laboratório, né?
O doutor Júlio mostrou aí muito bem que, né, apesar, né, da gente ter, né, um sistema de dupla checagem de amostra, a gente vê que ainda existem casos, né, de 2021 que tem trocas de amostras dentro do laboratório. Isso realmente dá para um casal que procura um tratamento de reprodução insegurança, né? E a gente realmente tem que ver o que a gente pode colocar dentro do laboratório para facilitar essa checagem de amostras e diminuir, né, a zero, né, esse risco de troca que, né, é inaceitável. Vamos falar, Dani, agora um pouquinho sobre como seria essa rastreabilidade eletrônica de amostras, se isso pode trazer para a gente mais segurança nesse rastreamento, né? E como que isso pode ajudar o embriologista também no seu papel dentro do laboratório de reprodução. Você está com... Gente, muito boa noite a todos. Já Então, compartilhei minha tela aqui para falar um pouquinho parte do laboratório aqui para vocês. A doutora Paula já me apresentou, a Cris já me apresentou. Cris, muito obrigada por esse convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, estudando um pouquinho mais para a gente aprender mais também sobre esse assunto que eu considero fantástico. Vamos lá, então, falar o lado Tainá laboratório. Lopes ingressou na reunião. Ixi, Maria, meu Zoom fica falando. Eu não sei, eu já tentei tirar isso dele e ele fica falando. Cada um que entra, ele fala. Vocês me perdoem. Se alguém conhecer de tecnologia e me ajudar a tirar isso, eu agradeço. Vamos lá, então, falando um pouquinho do laboratório, os benefícios do sistema de Patrícia Milquete rastreabilidade. Sulipe ingressou na reunião. Nossa, vai ser difícil. Os benefícios do sistema de rastreabilidade por testemunho eletrônico. Como o doutor Júlio já introduziu Fernanda perfeitamente... Villa-Lobos ingressou na reunião. Alguém aqui sabe me ajudar a tirar isso? Eu já estava tensa, que não parava de aparecer isso aqui para mim. Gente, gerenciamento de riscos. Eu trabalho com gestão de qualidade. Então, o que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é em gerenciamento de risco. Existem inúmeras notícias, se a gente pesquisar, olha, desde o ano lá para trás, ano 2000, 2001, 2002, a gente, todo ano praticamente, a gente tem uma notícia, a gente tem uma notificação de uma troca de amostras, e tem, muito provavelmente, muitas que a gente não vai ficar sabendo. Saiu da reunião. Muitas trocas que a gente não vai nem ficar sabendo, porque a maioria não faz exame de DNA, né? Mas esse é um medo muito grande dos nossos pacientes. E aí o doutor Júlio já mostrou quantos casos que a gente teve, né, de troca de amostra. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês, lá na Inglaterra, o que que acontece por lá? Porque lá, aqui no Brasil, a RDC ainda não fala, olha, a gente precisa de dupla checagem, a gente precisa disso. A RDC ainda não fala como é que a gente vai prevenir essa troca de amostras. Eu achei que essa nova RDC já ia trazer essa novidade, mas ainda não trouxe. E quando a gente vê lá na Inglaterra, a gente já tem o guia, né, do Human Fertilization and Embryology Authority, falando exatamente o que a gente precisa fazer para prevenir que essa troca aconteça. Então, aí eles mostram, eles chamam de witness, e o witness ele pode acontecer tanto pela dupla checagem através de pessoas, quanto pela dupla checagem desse testemunho eletrônico. E ao contrário do que a doutora Paula disse, ela disse que todo mundo já faz, né? Mas essa não é uma realidade brasileira. A gente tem muitas clínicas pequenas que tem uma pessoa trabalhando dentro do laboratório. E essa uma pessoa, ela não faz. Eu já passei por vários laboratórios nessa parte de gerenciamento de qualidade, e é raro da gente ver um laboratório que tem realmente duas pessoas trabalhando em cada etapa para prevenir erros. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, mesmo que a gente não tenha ainda esse testemunho eletrônico, a gente precisa urgentemente instalar um processo de witness aí, um processo de dupla checagem, independente se ele for eletrônico ou se ele for através de pessoas. Tem só uma pessoa trabalhando no laboratório, então vamos pensar numa forma de ter uma outra pessoa que venha de uma outra área para ajudar a gente com isso.
E aí, trazendo benefícios, né? O que que esse guia inglês, o que que ele fala? Ele mostra todas as etapas que a gente precisa ter duas pessoas para checar, ou que a gente precisa ter um sistema. Então, desde o momento da coleta dos óvulos, coleta dos espermatozoides, o preparo do sêmen, que às vezes tem 2 preparos ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer a FIV, quando vai misturar, né, o óvulo com o espermatozoide, quando vai transferir os gametas, são inúmeros o nosso passo a passo, são inúmeros os momentos que a gente precisaria de uma segunda pessoa ali dentro para ficar checando se está tudo certo. Por quê? Porque nós somos seres Patrícia humanos. Milkit Surib saiu da reunião. Somos seres humanos e assim a gente tem uma chance altíssima de erro. Se a gente pega um dia que está super movimentado, sim, a gente pode errar. A gente pode errar, o ser humano erra. Então, por isso que a gente precisa ter sempre 2 olhares para minimizar essa chance de erro. Os outros passos aí que a gente precisa checar. E o que mais que a gente precisa fazer? Basta checar? Ah, então tá, eu sei que tem sempre 2 pessoas olhando, então tá tudo ótimo. Não, a gente precisa ter esse registro. Isso aqui é o guia em inglês, ele fala tudo isso, ele dá o passo a passo que a gente tem que seguir. Então, a outra pessoa que ela está checando, ela tem que assinar, ela tem que colocar o nome dela, tem que colocar a data, o horário que ela fez a checagem, porque se dá um problema lá na frente, como que a gente vai saber, né? Quem checou, se realmente foi feita essa dupla checagem. E essa pessoa, ela precisa ser treinada para isso, porque imagina se cada hora a gente bota uma pessoa lá dentro do laboratório, a gente trabalha sozinho, eu preciso que cada hora entre um ali para fazer a dupla checagem, ela não tem treinamento nenhum, ela nem sabe o que ela vai olhar direito. Às vezes, só para cumprir tabela, a gente faz e não faz bem feito. Então, esse guia, ele mostra todo o passo a passo para a gente fazer um bom processo de dupla checagem. Todos os procedimentos, todos os momentos dentro do laboratório, como a gente vai registrar, como a pessoa vai ser treinada, como ela pode ser interrompida e se distrair, de repente, no momento, porque isso acontece. Então, trazendo, se a gente fosse fazer essa dupla checagem com 2 pessoas. E aí eles trazem a possibilidade da gente fazer eletronicamente, né? Então, como que funciona? Henrique Soares Costa Existem alguns sistemas. Quando eu fiz um estágio na Clínica Genera em 2014, lá na Itália, e eu fiquei assim, com os olhinhos brilhando quando eu entrei no laboratório e vi isso, porque eu nunca imaginei que isso existisse, né? Então, cada etapa, o laboratório era cheio de gente trabalhando, e cada etapa tinham 2 pessoas olhando, mais o sistema. Então, a possibilidade de ter uma troca de amostras ali era baixíssima. Então, o paciente, ele chega com um cartãozinho, então ele passa o código de barra ali, o QR Code no cartãozinho, então a gente sabe quem é o paciente que está entrando, por exemplo, naquele momento no centro cirúrgico. Então, todas as placas, o laboratório já vai receber, já vai ter recebido, né, todo o QR Code ali, o código de barras, para as placas daquele paciente. E cada parte do processo dentro do laboratório, a gente vai fazer a conferência através do leitor de código de barras, um leitor comum, como esse aqui. A gente faz a leitura e o sistema vai me falar, tá ok ou não tá ok. Isso para todas as partes. Vocês viram ali quantos procedimentos que a gente vai precisar de uma dupla checagem, e o testemunho eletrônico vai fazer isso de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, sem eu precisar ficar chamando alguém, sem eu precisar treinar alguém, e de uma forma muito mais prática. Então, sem dúvida nenhuma, a gente economiza tempo. Desde o momento de estar escrevendo ali nas plaquinhas, escrevendo nos tubinhos, eles já vêm com o código de barra todo prontinho, e a gente minimiza erro também nesse processo, pensando em gerenciamento de risco. Porque até quando a gente está escrevendo, a gente corre o risco de errar, né? Até no momento que eu estou identificando a placa, eu precisaria que tivesse alguém olhando se eu identifiquei direito. Porque em todos os passos a gente tem o risco de erro. Então, aqui, quando a gente fala de um testemunho eletrônico, a gente está minimizando todos esses erros, fazendo o processo ficar mais ágil, mais prático, e talvez, é óbvio que nós que somos de laboratório não queremos pensar nesse benefício, mas sem Jamílio dúvida. Ribeiro de Santana
Desculpa, gente. Depois que terminar, alguém me ajuda com isso, pelo amor de Deus, que eu já dei um monte de aula, esse negócio me atordou, eu não consegui tirar. E sem dúvida nenhuma, pode acontecer de um laboratório grande, por exemplo, poder substituir um embriologista que às vezes perde tanto tempo fazendo, escrevendo plaquinha, identificando. A gente pode sim trazer esse embriologista para fazer um serviço muito mais pensante, um serviço muito mais efetivo do que estar ali escrevendo plaquinha, checando, fazendo dupla checagem. Então, sem dúvida nenhuma, esse embriologista ele pode ser transferido para fazer algo muito, muito mais prático dentro do laboratório, né? E o que mais que a gente traz de benefícios? Gente, quanto que a sua paciente, aí eu pergunto para o doutor Júlio e a doutora Paula, né? Quanto seu paciente pagaria pela segurança das amostras? Eu não tenho a menor dúvida que se a gente tentar descobrir o grande medo deles e falar que eles têm que pagar, de repente, se eles querem passar por esse processo eletrônico, que eles têm a segurança assim, assim, assado, de não ter a troca de amostras, sem dúvida, um paciente que já está pagando pelo tratamento, ele vai pagar. Ele vai pagar pela segurança do processo dele. E aí a gente vê, né? Quando dá tudo certo, Patrícia tudo França ingressou na reunião. Mas e se não der? E se não der match ali? Se realmente pegou a plaquinha errada e ninguém visse e passaria ileso. E aí a gente ia descobrir só lá para frente, ou na hora da segunda paciente que você viu que pegou a primeira, né? Amanda Salles ingressou. Além dessa questão da segurança, o sistema, a gente foi estudar um pouquinho o sistema para passar para vocês, o sistema oferece outros tipos de benefício. Então, a gente já pensa, a gente está trabalhando tanto com essa questão da gestão de qualidade dentro dos laboratórios, então a gente pensa já de uma forma mais ampla na questão da rastreabilidade. Quanto que a gente tem de trabalho, né, para anotar todo lote, validade, mais uma vez pegando o lado braçal do embriologista, quanto que a gente consegue minimizar esse lado braçal do embriologista e colocar o embriologista que tem tanta habilidade técnica para fazer exatamente aquilo que ele foi treinado para fazer. Então, a gente não precisa ficar escrevendo lote e validade, o sistema vai lá fazer a leitura do QR Code, ele vai organizar tudo no sistema. Então, cada vez que eu for usar, por exemplo, eu estou com a paciente, com a Maria ali, eu vou preparar um meio de cultura, eu vou lá, eu pego o leitor de código de base, eu vou lendo todo o material que está sendo utilizado. E aí isso já vai sendo automaticamente armazenado na ficha da Maria. Então eu não preciso ficar escrevendo ficha por ficha, que material a Maria usou, qual que é o lote, qual que é a validade, e eu consigo rastrear todo o material e o meio de cultura que ela usou. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer um gerenciamento de estoque, identificar tudo que eu tenho no meu estoque, o que está para vencer, que eu tenho que usar, já consigo fazer um gerenciamento do que eu estou perdendo alguma coisa, eu estou comprando a mais, eu não estou. A gente, muitas vezes, você pode até ter uma economia dentro do seu laboratório. Por quê? Porque às vezes você nem consegue ter ideia do seu estoque, do quanto está sendo comprado ali, do que vai para o lixo, porque às vezes vence, a gente não pode usar, ou quanto tempo está ficando aberto o seu meio de cultura, às vezes para uma clínica pequena, abre o meio e utiliza ali por 2 meses e não sabe por que o resultado vai mal, porque a gente sabe que tem um tempo de vida útil o meio, depois que a gente abre o meio. Então, olha quanta informação que a gente consegue coletar de um sistema de uma forma super automatizada, né? Coisa que a gente deve sim estar fazendo, mas no braçal ali, levando um bom tempo do embriologista para isso. Gente, falando de garantia da qualidade, o que eu vou analisar, né? O responsável pela garantia da qualidade, ele vai analisar como um todo o laboratório. E aí eu fui buscar que tipo de informações a gente conseguiria coletar de dentro do sistema. Porque às vezes a gente pensa, o que a gente tem que analisar? Quais são os KPIs? Eu só tenho que analisar a taxa de fertilização. Às vezes a gente fica mesmo engessado, a gente mesmo, quando a gente falou que o tema ia ser KPIs, que a gente até mudou o tema, a gente estava engessado. Andréia Bela ingressou na reunião.
na questão da taxa de fertilização, taxa de blastulação, taxa de clivagem, mas existe muito além disso dentro do laboratório. Então, olha como fica um olhar muito mais amplo, como eu consigo conhecer meu laboratório, se eu consigo saber quantos erros os meus embriologistas estão cometendo, quem está cometendo erro. E não é para a gente falar, olha, fulano, você está errando muito. Não, é para eu pensar, olha, o fulano precisa de um treinamento específico na área tal. A gente não tem que fazer agora o treinamento, a capacitação periódica. Então, qual que é o tipo de capacitação que cada um precisa? Vamos entender onde eles estão errando mais, como está sendo o resultado de cada um, onde estão acontecendo os principais erros. Então, em qual etapa do processo que os erros estão acontecendo e com que frequência? Quanto tempo dura o procedimento de cada embriologista? E assim por diante, tem diversas perguntas que o programa consegue responder para a gente. Então, eu acho que além da segurança, que é realmente, eu acho que é o que brilha os olhos do sistema, o sistema vai trazer muitas informações que a gente muitas vezes não consegue coletar ali na prática, no dia a dia do laboratório. Então, só mostrando um pouquinho aqui para vocês os gráficos que a gente viu. Olha, eu nunca usei o sistema, tá? Ana Martins ingressou na reunião. Mas fui estudá-lo para mostrar para vocês. Então, achei interessantíssimo que ele mostra realmente os gráficos, quantos erros aconteceram, onde aconteceram os gráficos, quantos lotes usados que o embriologista usou e às vezes nem se deu conta que usou, ou usou e se deu conta e deixou por isso mesmo, né? Quantos lotes estão para expirar? Quanto você está perdendo de dinheiro no seu estoque com essa questão que você não está fazendo um bom gerenciamento? Então, tem muitos dados realmente que a gente consegue avaliar. Jéssica Fernandes, todos. Clique em participantes. Depois clique em mais e pede para tirar a notificação sonora de entrada e saída de participantes. Gente, é o último. Não me xingue. E aí trouxe por último alguns gráficos que eu consegui coletar ali do sistema. Então, localização dos erros, erros por usuário, o tempo que cada embriologista levou para completar cada tipo de processo. Então, às vezes o gestor do laboratório ele consegue entender, poxa, esse embriologista ele leva mais tempo, significa que ele é ruim? Não, significa que talvez ele seja mais minucioso, leve mais tempo para escolher um espermatozoide, que ele tenha que ser posicionado, de repente, para um caso de um espermatozoide com qualidade ruim, porque ele vai escolher melhor. Então, tem muita informação que o gestor do laboratório ele consegue colher do sistema e analisar como um todo o laboratório para ir fazendo um bom gerenciamento ali da qualidade. Gente, desculpa, tá? Eu vou ler no chat se alguém vai conseguir me ajudar a tirar esse negócio daqui. Vamos lá agora, vamos discutir esse assunto. Obrigada, Daniele, obrigada, doutor Júlio, pelas apresentações. Acho que realmente era um tema, né, que nós mesmos ficamos meio perdidos no começo, mas que vocês souberam falar muito bem, tanto da parte clínica quanto da parte laboratorial, né, Dani? Acho que nós médicos, muitas vezes a gente não conhece todos os processos dentro de um laboratório, né? E é muito legal você trazer isso para a gente também, né? Nessa visão, né, de uma supervisão e da gestão de qualidade até, né, de vocês e até dos próprios embriologistas dentro do laboratório. Uma coisa que eu queria comentar também, que eu achei legal do programa para a parte clínica, né, é que também a gente consegue, ele possibilita jogar tudo dentro de como se fosse um prontuário, né, da parte do laboratório. Acho que isso também economiza o papel do embriologista ali, que geralmente ele coloca aqueles dados manualmente no sistema digital, né, e aí o sistema já coloca isso automaticamente. E a gente consegue acompanhar também em tempo real como é que estão os resultados daquele caso clínico, né? Então, ele consegue também colocar os ócitos recuperados, a fertilização, quantos embriões tem, quantos foram biopsiados, meios de cultivo utilizados. Então,
Assim, eu achei que também isso é bem legal para a parte clínica também, porque muitas vezes a gente acaba perguntando para o laboratório, tem mais a resposta final do caso, e ali a gente acaba tendo muito mais informação, até mesmo do que você falou, né, Daniela, da identificação dos embriologistas que fizeram o caso, então fica bem legal isso para a parte médica também, a gente consegue avaliar essa resposta do laboratório também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu queria falar um pouquinho, perguntar para a Daniele se ela, Dani, você acha que essa digitalização do laboratório, né, com todo, muito se fala da introdução da inteligência artificial, a digitalização do laboratório, se isso vai tirar algumas funções do embriologista, mas no fundo, né, acho que só agrega, e é o que você falou, o embriologista vai mais para a parte pensante, né? Você acha que isso é um caminho sem volta no futuro da reprodução, assim, essa digitalização do laboratório? Eu acho que sim, é claro que é uma opinião totalmente particular, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente vai no Congresso, a gente só ouve falar de inteligência artificial, e eu acho que a gente não tem que ter medo disso, né? A inteligência artificial ela vem para ajudar e a gente vai cada vez evoluindo mais. Você vê, anos atrás eu não conseguia imaginar o que eu ia fazer se eu tivesse que sair do laboratório. Então eu pensava, ai, quando eu tiver filhos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter essa vida louca, final de semana. E aí a coisa vai evoluindo, você vê que a função do embriologista vai muito além daquilo que a gente pensa, que pensava que era só ir lá, preparar o meio e fazer a X. Não, a gente tem muito que analisar, a gente tem muito que evoluir. E eu acho que a inteligência artificial, se a gente for inteligente, se nós também continuarmos sendo inteligentes, a gente vai utilizar para melhorar cada vez mais os nossos casos, os nossos resultados. E eu acho que tudo vai ser muito benéfico. Mas acho que sim, é um caminho sem volta. Porém, acho que aqui no Brasil vai demorar mais do que no resto do mundo, porque tudo é caro, né? Nada é tão barato assim. Então, grande parte das clínicas são pequenas. Acho que demora alguns anos ainda para a gente chegar lá, mas vamos chegar lá sim. Mas você sabe, Dani, que é uma coisa, eu não sei se todos conseguiram ficar na hora que a gente estava comentando desse sistema, que para mim fiquei muito impressionada, assim. Eu que estou naquela zona de conforto da bancada e a gente faz tudo dentro de fluxo de processos, eu não consegui entender qual a importância disso, porque você fala, nossa, a gente faz double check, falar tudo em voz alta, seria uma coisa desnecessária, né? E aí eu perguntei para as meninas qual seria o custo-benefício disso. Primeiro que eu fiquei espantada com os números que o Dr. Júlio Elito trouxe, então acho que só da apresentação do Dr. Júlio já justifica o investimento que, por exemplo, desse Witness, eu achei que não é, eu não teria esse dinheiro, mas eu acho que é um valor muito justo. E depois, pensando de um modo 360, eu acho que a transparência, tanto do laboratório para com o médico e esse relacionamento com a paciente, seria tão mais tranquilo, né? Porque acho que para a paciente é uma coisa tão empírica, assim, ai, qual é o próximo processo? Ela acredita na gente todo o tempo, ela tem fé no laboratório, tem fé no médico. E ela é um tratamento baseado em confiança. O quanto isso traria de tranquilidade para a paciente, né? Vendo vocês apresentar tudo isso, me fez pensar nisso de, nossa, realmente, por que que a gente não usa isso? Por que que a gente não introduz isso na rotina, né? E aí uma coisa que já veio na minha cabeça, falei, ah, tá, mas e se eu errar? Como é que ele grita? Aí você já me colocou lá no slide, né? A amostra errada. Eu falei, nossa, isso seria fantástico mesmo. Eu, com tantos anos de bancada, ainda testemunho esses erros, assim, porque a gente confia no colega e acha que essas coisas não vai acontecer. É aquele deixa que eu deixo, sabe? E vira e mexe a gente sai correndo para conferir e de tempo que você falou, Paula, por exemplo, quando eu dou plantão sozinha, eu vou lá, eu checo, eu recheco,
falo em voz alta comigo mesma, aí eu vou na incubadora, falo o nome da paciente, olho na... Então, talvez um sistema desse também me traria mais tempo e mais confiança no que eu estou fazendo também, porque às vezes a gente dá plantão sozinha e quem checa o que eu estou fazendo, né? Eu sou a minha testemunha e eu fico ali falando comigo o tempo todo. Então, para mim eu fiquei impressionada, assim, até do jeito que eu entrei nesse fórum, do jeito que eu estou saindo, eu quero um desse. Só sei disso. Eu saí assim também quando eu vi a primeira vez, viu, Cris? Falei, gente, que sonho esse sistema. Na época eu até tentei trazer, eu estava lá na Androfert ainda, a gente tentou importar, mas não tinha ninguém ainda distribuindo no Brasil e demorou um tempão para eles conseguirem autorização para trazer para o Brasil. E agora eles conseguiram, na época só tinha o Witness da RI, e agora tem o Matcher, que é muito mais em conta e tem várias funções a mais. Eu achei é um belo custo de investimento. Eu Outro faria. processo para mim que é muito estressante também é a biópsia, né? Porque a gente tem que fazer tudo um por um, aí é um embrião, controle daquele embrião, você congelar aquele embrião, descongelar aquele embrião, ter certeza que está descongelando aquele embrião euploide. E eu vi que tem lá as ependorfizinhas, provavelmente deve ser uma rastreabilidade deste fluxo também, né? Pelo que eu vi, tem as etiquetinhas. Então, por exemplo, você põe a placa de gotas e daí em cada gotinha você vai colar um código de barra individual para cada número de embrião, porque ela vai fazer a rastreabilidade para ver se você não. Ah, é o embrião um mesmo. Você pegou o embrião um. Esse é o embrião, a hora que você vai pôr na palheta, então ele consegue acompanhar o embrião um desde o momento que você tirou ali, fez a biópsia e levou para a parte biopsiada lá para o Eppendorf, guardou o embrião. Então, pelo que eu entendi do sistema, ele faz a rastreabilidade total. E a biópsia é realmente um processo mais complexo. Achei muito É, legal. a gente tem uma perguntinha aqui sobre em relação como seria uma queda no sistema, assim, uma falha no sistema, como o laboratório lidaria com isso. Mas acho que aí voltaria ao que a gente já faz hoje em dia, né, Dani? Quer falar um pouquinho sobre isso, da Eu Isabela acredito que Duarte? sim. A gente às vezes fica tão viciado na tecnologia que a gente não sabe como é que a gente fazia antes. Eu acho que se cair, vai voltar para o manual, canetinha na placa, canetinha no tubo, e assim vai. As meninas da Spectrum estão aqui para falar como que é essa questão Então, do... até mandei uma mensagem aqui para as meninas para entrarem, para fazer essas perguntas técnicas, né? Mas a gente tem que sempre andar com o plano B, né? O analógico junto com o digital, não tem muito jeito. O digital em duplo backup. E hoje em dia no laboratório ele está tão bem, espero, né? Que todos estejam na mesma pauta, com no break, gerador. Eu acho que a gente não sentiria tanto hoje se todo mundo realmente seguir essas manutenções preventivas e esses backups aí. Eu acho que seria, teoricamente, seria uma coisa que a gente domina e deveria estar executando, né? Eu É, queria só... Ai, desculpa, Cris. Eu queria só fazer um comentário que, em relação àquele caso que o doutor Júlio apresentou, né? Que nós, como os médicos, às vezes, né? A gente está no nosso dia a dia e, nossa, não, fica tranquilo em relação à amostra, né? E assim, você vê como que aquele rapaz ficou com isso na cabeça e eu fico pensando se esse filho não parecesse com ele, né? O que ele talvez poderia carregar essa dúvida pela vida inteira, né? Então, assim, realmente, quanto custa, né, a gente passar essa segurança para o paciente? Quanto ele pagaria por essa segurança? Eu acho que, né, a gente vê que isso pode, né, trazer até problemas psicológicos para aquele casal, né, para aquela pessoa, porque ele vai lidar com essa dúvida a vida inteira. Então, assim, eu acho que realmente tô convencida de que Que agora a a gente tem que ter esse fantasia, Paula, sistema. vai longe, né? A fantasia do casal vai longe, né? Sim, Infelizmente, nem todas as clínicas elas são éticas, né? Então, tem históricos, então a gente tem preocupação, eles morrem de medo dessas questões. Então, tem que ter, né? Assim, eu acho que
vai ter que sempre ter um profissional responsável, por mais que o sistema seja de segurança, tem que fazer isso, porque cai o sistema, até o pessoal da TI vir, então tem que ter, não é para baixar a guarda, né? Mas talvez para aumentar a segurança na clínica. E na parte clínica também ajuda a fazer levantamento de casos, né? Você consegue fazer, eh, agrupar tudo, né? Então, quantas gestações, quantos casos, até identificar se tá tendo falha de alguma parte do sistema que pode melhorar. Então, as reuniões, né? De debriefing, né? Que as clínicas fazem para tentar sempre estar melhorando, né? Podem ter recursos, né? Que possam facilitar isso daí. Então, é um sistema, eu acho que tudo é custo-benefício, né? Mas é um desafio, são coisas que a Cris falou, a gente sai da zona do conforto, agora eu acho que vale a pena estudar, vale a pena ver se vale a pena, como que faz para implantar, se é tudo isso, né, que estamos vendo, ou será que vai ter que fazer dupla checagem, porque a etiqueta quem pôs não pôs na hora certa e não sei o quê. Tem todos esses cuidados, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente estar bem atento. Para mim, só essa rastreabilidade dos lotes do mês já valeu a pena, que a gente bota tudo estagiário para fazer e a gente nem sabe se eles enganam a gente. Mas uma coisa que eu queria perguntar, quando a gente estava desenhando isso, em algum momento eles falaram para a gente que vocês clínicos conseguem acompanhar o caminho, né, que essa paciente entra no laboratório, onde as amostras passaram, quem processou, e até a finalização da amostra e onde foi armazenada, e faz até esse mapeamento onde foi armazenado. Aí a doutora Paula falou assim: dá até para saber quem que injetou os óvulos, não sei o quê. Vocês têm às vezes, não vou dizer dúvida, mas esse questionamento, vocês têm algum embriologista favorito que faz o caso de vocês? Vocês têm essa curiosidade, assim? Eu acho assim, Cris, não assim que, nem que a gente tem um embriologista favorito, mas assim, Ah, a gente a gente é muito cobrado pelo paciente nos resultados laboratoriais. Então, assim, o paciente não vai para o laboratório cobrar esses resultados, ele vem para o médico. E aí, muitas vezes a gente tem que responder, nossa, a taxa de fertilização desse caso foi abaixo do esperado, foi de 40%. E aí a gente tem que ir para o laboratório. O que vocês acham que aconteceu? Isso é qualidade ossária? Foi espermatozoide? Aconteceu alguma coisa na ICSI? Então, assim, eu acho que a gente ter mais dados do laboratório também nos ajuda a passar para o paciente todos esses dados. Hoje em dia eu gosto muito do time-lapse por causa disso, porque eu mostro para o paciente, ó, esse embrião ficou parado, esse embrião não evoluiu. Nossa, é verdade. Né? A gente sabe que não aumenta a taxa de gestação clínica, mas quando a gente vai passar para o paciente isso, eles conseguem entender melhor, não fica tanto essa zona cinzenta do laboratório, ele sente mais segurança, no caso. Então, assim, acho que às vezes a gente tem curiosidade, mas é porque para discutir o caso mesmo, porque muitos vieram de outra clínica e vão falar, nossa, mas eu acabei de fazer um ciclo há 2 meses atrás de tantos embriões, por que esse resultado agora? Então, assim, a gente é sempre questionado dessa parte também. Então, acho que isso que nos ajuda bastante. Não sei se o doutor Júlio quer falar alguma coisa. Não, eu concordo com você, Paula, porque às vezes a gente nem tem a resposta, né? E o paciente fica bravo com a gente, né? E assim, a culpa não é nem do laboratório, nem do médico, às vezes tem as limitações do caso, né? É difícil de aceitar, né? Os problemas, né? Então a gente tem que conversar, tem que ter, né? Tem que ouvir, tem que tentar trazer uma resposta. Às vezes
as respostas são doloridas, né? Então, a qualidade ossária ruim, né? A frase que a paciente já fica com raiva, né, de ouvir, né? Mas a gente tem que conversar, tem que ter uma boa relação médico-paciente, né? Mas quando tem alguma coisa que chama muito atenção, a gente tem que consultar o embriologista e falar, olha, eu fui pressionado, não tive resposta, né? Tive, daí às vezes a gente tem. E isso na naquele trabalho, eles falam que tem que ter uma boa conversa entre o embriologista e o médico da equipe, né? Porque esse canal de comunicação tem que ser muito transparente, muito, né? Tem que ter uma facilidade. Eu acho que tem que ter, né, uma transparência boa para porque às vezes tem limitações, às vezes o caso foi difícil, às vezes o material não ficou tão bom, não sei o quê. É bom saber tudo o que aconteceu para na próxima poder fazer melhor. Muito bom. Vamos ver aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma situação? Todos deixaram os contatos, aí se a doutora Paula, o doutor Júlio e a Daniela quiser deixar o contato de vocês aqui no chat, vai que outras pessoas querem entrar em contato, ficou com vergonha aqui. E de novo, reforçar que a aula vai ficar gravada, vai subir no canal do YouTube, né? Peço mais uma vez permissão de vocês para deixar disponível. Agradecer de novo o fórum, realmente até eu me surpreendi com o meu posicionamento sobre. é, Realmente eu entrei achando que era algo dispensável e agora eu saio pensando como é que a gente ainda não tem isso. Ah, Parabenizar vocês, que eu acho que ficou brilhante diante da dificuldade do tema. Acho que é isso, né, pessoal? Vocês colocando aqui os contatos. Doutora Paula, quer encerrar o fórum? Ai, desculpa, estava mexendo no microfone. Então, obrigada pelo convite, Cris. Obrigada pelas apresentações, doutor Júlio, Daniele. Acho que foi ótimo também. Não achei que foi um tema fácil, mas realmente foi muito bom e a gente conseguiu, né, entender bem esse sistema, a importância dele tanto para a parte clínica quanto laboratorial. Realmente agora não sei por quê. Eu vou querer, já vou falar para o doutor Edson colocar isso na clínica, porque não vejo por que não termos esse sistema, né? Verdade. Então, obrigada a todos pela atenção de todos também, bastante, né, gente elogiando a palestra, falando parabéns, sensacional, maravilhosa. Obrigada aí por todo mundo também despender essa parte da noite para assistir a gente. Eu que agradeço também mais uma vez o convite. Peço desculpa, eu queria dizer que eu estou com a Santa Jéssica. A Jéssica está aqui no celular comigo, tentando me ajudar, e eu não consegui concluir nada, ainda não consegui tirar o Você som. Se tem, tiver algum amiga, aí, clicar em cima de participantes aqui. Quando você clicar em participantes, vai aparecer uma lista de participantes. Ali você vai nos três pontinhos que a Jéssica falou, e aí eu achei sem querer. Aí o meu tá mas em algum inglês, não tá? Play apareceu, sound mandei when foto para someone joins or leaves. Aí você clica nele. Achou? não, não tem no meu. Lá na barrinha de baixo, é que você está clicando no chat. Você vai lá onde está participantes mesmo, lá onde está o número de Vou te chamar participantes, aí, vou te onde tem os mandar. cabeçudinhos ali, clica em cima deles, aí vai aparecer uma lista de participantes. Apareceu já a lista, mas não tem esse tal desse Aí mais. tem três pontinhos ali. Então, não tenho 3 pontinhos no meu. O meu deve estar bugado. Essas coisas chiques. Bom, é nos três pontinhos. Depois a gente marca um zoom, eu A e você, gente pra gente testa. achar. Mas você me manda Bom, seu muito TI para me obrigado ajudar. também, viu? Obrigado, Gente, obrigado pelo obrigada, viu? convite. Obrigada, viu, doutor Júlio? Boa noite.
Eu que agradeço. Boa noite a todos, bom descanso e obrigado pela presença de todos.